E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia. Estou aqui com vocês nessa temporada. E hoje a gente vai falar de um produto que com certeza, de uma marca que com certeza você deve ter em casa. A gente está falando de Logitech, né? Logitech hoje está no mouse e está onde mais, Jairo? Só para começar, assim, falar um pouquinho, porque são mais de 400 produtos. Legal, são mais de 400 produtos e a gente brinca que em algum lugar da casa ou da vida das pessoas a gente está presente. Na casa ou né? no trabalho, né, às vezes. Na casa ou no trabalho, com certeza. Ou no lazer, né? Porque a gente tem mouse, teclado, headset, webcam, caixa de som, videoconferência para as empresas, né, na sala de reuniões, volante para jogos de corrida, todos os acessórios de games. Então, sim, temos um portfólio completo. Perfeito. Já começamos a bater papo, mas deixa eu apresentar Jairo Rosenblit, que é CEO da Logitech Brasil. Prazer ter você aqui conosco, Jairo. Prazer todo meu. Super obrigado pelo convite, Igor. E a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Antes de apertar o REC, você estava contando do início da Logitech no Brasil. 14 anos, começou na sua casa. Nossa, essa jornada foi muito legal, porque realmente como o tempo passa rápido, 14 anos atrás que eu recebi o convite de montar a operação da Logitech no Brasil. E depois, né, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Acho que o principal, montei tem um time brilhante atrás, né, para hoje a gente a gente é líder absoluto de mercado. Então foi uma jornada incrível. E é uma empresa suíça, isso eu não sabia. Esse é um ponto muito legal e pouca gente sabe, não é só você. A Logitech ela nasceu na Suíça, em Lausanne, e ela continua lá, o headquarter, todo o desenvolvimento, todo o laboratório, tudo é desenvolvido na Suíça. Então, assim, é muito legal, acho que é um exemplo, porque é um ecossistema, ela fica dentro de uma universidade que chama IPFL, em Lausanne, que é uma das principais, mais renomadas de tecnologia, design, é muito legal. Tem uma troca muito legal entre os alunos, os professores e a própria Logitech para o futuro. Assim, tem muita coisa que é desenvolvida para daqui a 5, 10 anos que nem vai para o mercado muda, né? Alguma coisa acontece, mas é só de ir lá, né? Eu estava comentando com você antes, eu saio sempre apaixonado, porque são diversos robôs, sempre testando, sempre, né, pensando no que vem pela frente, mas o principal, como gerar, agradar e satisfazer e gerar, né, sempre surpreender nosso consumidor final. Então, acho que esse acho que o grande sucesso da Logitech está nesse desenvolvimento de produto e ter um produto de qualidade tão boa que sempre supera a expectativa. Eu acho que esse DNA suíço é a chave para que isso aconteça. Aí quando você transporta esse DNA suíço para o Brasil, como que se dá essa liga? Assim? Porque o brasileiro também é bem característico, né? Tem características bem específicas. Você sabe que tem uma história legal que eu gosto de comentar? Uma vez eu estava lá na Suíça, né? E aí eu estava falando com os engenheiros e a gente foi lá no laboratório, entendeu as novidades, estava com um cliente. Aí o chefe da engenharia lá chegou e falou, nossa, adoro brasileiro, não sei o que. Eu falei, pô, que legal, né? Porque você não sabe, eu tenho aqui engenheiro alemão, suíço, né, vários lugares da Europa, mas eu tinha 3 brasileiros, pena que eles não estão mais aqui, porque eles eram incríveis, os melhores funcionários. Eu falei, que legal, pô, fiquei feliz, né? Quando você... Claro. Aí ele falou assim, olha, o brasileiro é o seguinte, se outras nacionalidades, se não tiver tudo perfeito, todas as ferramentas, tudo organizado, o cara não começa a trabalhar. O brasileiro não tem alguma ferramenta, ele mesmo desenvolve a ferramenta, ele produz, ele é criativo, ele traz soluções. Então, o brasileiro é super criativo, né? Eu falei, nossa, é o jeitinho brasileiro pro bem, né? Se fosse assim para tudo, a gente estaria em outro lugar. Mas um pouco disso também que vai lá pro headquarter é que qualquer produto que é lançado, tem alguma novidade, o brasileiro é o primeiro, incrível como ele se interessa muito por novidade, por algo diferente. Então ele é super cativante assim, e tem uma sinergia muito legal com a marca e com as novidades. Tanto é que dos 400 e tantos SKUs, né, produtos que vocês têm, você falou que 400 ou mais estão aqui no Brasil. Sim. Quase tudo. Quase tudo. A gente faz questão absoluta, né, de trazer portfólio completo para o mercado brasileiro. Não foi sempre assim, tá? Foi pouco a pouco, né? A gente foi, né? Quando a gente começou a operação, a gente focava só numa linha, depois na segunda, e aí trouxe poucos SKUs. Mas assim, o Brasil, ele é o lugar que tem vários países dentro de um país. Eu gosto de dizer dessa forma. Tem consumidores para todos os tipos e perfis para todos os gostos. E para todos os bolsos também. Então, a gente gosta de trazer a linha completa
para justamente, né, poder atender as expectativas. Não, inclusive aí do seu lado, você tem 2 mouses que são até nos formatos tradicionais, né? Mas imagino que tenham diferenças entre eles. Mas tem aqueles outros que são quase os Transformers também, né? Tipo, para todo mundo, assim. Esse, na verdade, até... Depois quase, eu vou abrir. Ele é um mouse ergonômico. Então, ao invés de você fazer um movimento normal, você faz um movimento assim. Justamente que a gente tem algumas pesquisas que a gente fez até lá nos Estados Unidos, que 33% das pessoas, quando acaba o dia do trabalho, reclamam de algum tipo de dor. Então a gente desenvolveu uma linha ergonômica justamente para ajudar as pessoas ou não ter a dor ou prevenir da dor. Então esse depois eu até vou abrir aqui para te mostrar como é diferente. E esse é um mouse gamer da linha Pro, que isso é uma história muito legal também. Esses mouse da linha Pro são desenvolvidos em conjunto com os melhores jogadores do mundo de CS ou de League of Legends. Eles vão para a Suíça e junto com os engenheiros, eles falam, qual que é meu sonho, né? O que eu gostaria de ter no produto? E o engenheiro faz isso acontecer, e o engenheiro fala, não, isso dá, não dá, vamos fazer junto. Então o desenvolvimento são com os próximos. Inclusive, jogadores brasileiros já foram até lá também. Que legal. É muito legal. Falando um pouco até dessa característica do brasileiro também, né? De ser sempre o MacGyver ali, né? Encontrar as coisas, desenvolver a solução para poder fazer as coisas acontecerem. Como que o brasileiro tem trabalhado nessa questão do P&D mesmo da Logitech? Vocês têm alguma forma de fazer com que o brasileiro tenha a voz ativa lá? Você acabou de falar dentro de um contexto de esportes, né? Sim, então, de repente, o brasileiro está participando de um time e tal. Mas você leva muito insumo de brasileiro para lá? Como que funciona isso no dia a dia? Com certeza. A gente tem algumas pesquisas, né? Que a gente até roda aqui no Brasil também, para entender quais são as principais necessidades, quais são as principais tendências, o que né, o brasileiro gostaria que tivesse de diferente. A gente roda em alguns lugares nos principais mercados no mundo, e aí baseado nisso também ajuda muito para o desenvolvimento de novos produtos. Mas o legal é que o Brasil começou, como a operação foi crescendo, o Brasil tem cada vez mais representatividade. Por exemplo, você pega o Instagram, era global da marca. Só tinha o Instagram global. Global é Brasil agora. Não, então, tinha tanto brasileiro, e eu sempre ficava brigando, né? O time de marketing, não, precisa ter o Instagram local, a gente precisa ter o Instagram local, para falar até em português, né? Com a galera. Um dos países que mais tinha público dentro do Instagram era o Brasil. Então, a gente convenceu eles a ter um Instagram agora tropicalizado, né? Temos um Instagram do Brasil agora da Logitech BR, então tanto para games como para a parte de informática. Então o brasileiro é super ativo. Isso mostra muito o lado B2C, né, de vocês, assim, né? O quanto que o brasileiro gosta e quer comprar e quer se relacionar com a marca. Mas e no B2B, como fica? O B2B também, né? A gente fala muito, né, com os CIOs, com os gente de TI, com toda a comunidade, né, do B2B. Hoje a gente está presente nas principais empresas, né, do mercado, em diversas verticais, tá? Desde o financeiro, saúde, automobilística, assim, a gente tem todas saúde. Então, assim, as principais verticais a gente tem soluções para atender, né? Hoje o mundo mudou muito, né, depois da pandemia. Então a gente tem que atender tanto dentro da empresa como no home office. Então é isso que a gente traz para as empresas. A gente traz a solução completa, um 360, onde que se o colaborador estiver na empresa, ou se ele quer falar com algum cliente, ou se ele estiver em casa, ele vai ter a melhor solução possível para, né, nunca vai chegar no face a face, mas ele pelo menos vai ter uma solução simples, super amigável e com uma tecnologia de ponta para que isso aconteça. Mas é que eu fico pensando assim, tanto no B2B quanto no B2C, né? Esse mercado é muito comoditizado, né? Tem muitas marcas e que talvez para o leigo ele não perceba tanta diferença assim do produto. Como se diferenciar, né? No caso, a gente está falando aqui de algumas formas, né? Tem esse DNA suíço, tem esse olhar para a qualidade, tem a questão do P&D que leva pessoas que são realmente especialistas naquela área para poder desenvolver o produto. Mas ainda assim eu fico pensando, quando é uma estratégia de marca, né? Fazer a marca Logitech ser lembrada, sim, deve ser uma questão complexa. Não, é super complexo, mas eu adoro essa sua pergunta, porque eu acho que assim, a maior satisfação que tem é quando a gente entra nos grupos de comunidades, né? Hoje durante... O melhor marketing que tem é o boca a boca, isso sempre, né? Tudo vai mudar, mas a recomendação é o que faz a diferença. E o que acontece? Quando, por exemplo, um gamer, ele vai entrar nesse né? Vou entrar num novo jogo, ele entra numa comunidade e ele pergunta: qual é o mouse para jogar CS?
E aí, quando a gente acompanha, monitora essas comunidades, 99%, lá, Logitech, dá o modelo, joga porque faz a diferença. Porque a diferença de você viver ou morrer dentro do jogo, ter o headset da Logitech. Por exemplo, tem o headset 7.1. Se você não tem, você não escuta os passos do cara vir atrás. Se você tem da Logitech, putz, você já olha para trás, já pega. Então, o nosso maior influenciador no final é o nosso público, é o nosso consumidor. Então, por isso que eu no início comentei com você essa importância do DNA suíço, do produto suíço. Isso faz com que o cara se fidelize e, mais importante, indique, né, o produto. E a mesma coisa no B2B. Uma empresa, né, eles falam muito. A gente agora, por exemplo, a gente vai ter um evento onde a gente vai levar diversos clientes nossos para conhecer as novas soluções. Vai ser um evento lá em Cancún. E as próprias empresas, elas acabam se recomendando entre elas. Eu tenho essa solução de scheduler, eu tenho uma solução super inovadora que é um quadro branco. Acontece, todo mundo está numa sala de reunião e qual que é o problema? Quem está na sala e alguém começa a desenhar na lousa, quem está na sala vê. O digital não, né? O digital não vê. vê. Hoje no híbrido? Hoje no híbrido, então você está numa reunião, só que você acaba não sendo completa se você não estiver dentro da sala. A gente lançou uma solução super simples, que você acopla em qualquer lousa ou num flip chart e ela transmite exatamente o que está sendo escrito. Legal. Por inteligência artificial, ela apaga até a mão e você vê até melhor em casa do que quem está na reunião. E aí ela vira como se fosse um participante no Zoom ou no Teams. Então você vê a lousa como um participante. Então, assim, esse tipo de inovação... uma coisa é a gente falar, outra coisa é o CIO, o cara pegar, olha, eu tenho isso e é um sucesso absoluto. Então isso faz com que essas comunidades nos ajudam muito, né? Enquanto aumento de produtividade, enfim. Ainda nessa linha, né, de trabalho híbrido e depois de pandemia, todo mundo está lidando com isso. O que mais que você vê de tendência? O que mais que foi desenvolvido de produto pensando nessa nova realidade? Eu acho que a gente tem alguma... Para todas as nossas linhas... A gente sempre está pensando, né, em como ajudar a vida do consumidor. Tem um exemplo que parece simples, mas que é interessante que a gente recebe diversos elogios. Por exemplo, a gente lançou uma linha Silent, né? Foi para pandemia e pós-pandemia. O que é isso? Você tem o mouse, né? Você faz clique, clique, clique. Você fica naquele clique. O teclado, né? Sim. Faz barulho. Então, na pandemia, tinha o marido, a mulher, o filho, todo mundo ali, às vezes... Trabalhando do quarto, não pode acordar, que legal. Incomoda, né? E aí depois isso acabou indo para as empresas, porque, né, você tem várias pessoas trabalhando junto, não tem mais aquele negócio, né, antigamente das baias, tudo. Então, um produto silencioso faz toda a diferença. Então, isso a gente teve essa inovação, trouxe para o mercado e hoje quem conhece fala, não, eu quero Silent, né? Então, é uma linha... que vem fazendo bastante sucesso também. Acho que essa linha que eu comentei também de ergonomia é um negócio que cada vez mais as pessoas estão procurando. Eu estava agora numa reunião recente com o pessoal da Coreia e a pessoa que tem a minha posição, que toca operação na Coreia, o mouse mais vendido da Coreia é o ergonômico. Sim. Outra realidade, mas fui entender por quê, né? Quero entender, porque aqui não é diferente. A gente tem os produtos de entrada e esse já é um produto high-end, com ticket médio alto. E ela falou que em vez dela trabalhar para conter a dor, para que quem está com dor, eles mudaram a comunicação lá e eles fazem uma comunicação de prevenção. Super. Então, previna-se para a dor, use esse produto. E aí, aos poucos, isso se tornou o produto mais vendido. Então, é um pouco que a gente pega boas ideias, né, em geral, de outros mercados e vai começar a implementar aqui também. Então, é super, porque aí você tem alguns caminhos, né? Você tem a produtividade, que você deu exemplo lá do quadro, você tem prevenção, você tem ESG, né, que também é outro capítulo aqui que a gente ainda não comentou, mas produtos feitos com materiais sustentáveis. Tem vários aspectos que o B2B poderia se interessar. Né? Quando você chega para uma empresa e mostra esses caminhos, o que mais chama atenção hoje no brasileiro? Assim, você tocou num ponto-chave, produtividade. Né? Produtividade hoje todo mundo busca... Produtividade e custo, talvez? Produtividade e custo. Mas a gente tem uma linha que foco total dela é produtividade, né? Que é a linha Emax. Então, assim, essa linha, o que a gente faz? Com que facilitar o programador, o desenvolvedor, ou quem trabalha muito com Excel ou com imagem, a otimizar e ganhar mais tempo.
Então a gente fala que até algumas vezes aumenta a produtividade em 30%. Então, por exemplo, por quê? Porque você consegue programar os botões, customizar, são vários botões. Quando você apertou um botão, ele já entra no chat GPT, na inteligência artificial. Você apertou outro botão, você já entra num outro programa de desenho. Você escolhe já e customiza com o que você precisa através de um próprio mouse. Então, a gente tem essa linha de produtividade. A hora que as empresas entendem, né, quanto isso pode gerar, né, mais ganhar tempo para os colaboradores, vale a pena pagar mais. Outro ponto que vem se falando bastante, é um de grande diferença do Logitech, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, vocês têm uma área legal, né, de segurança, né, toda essa área de cyber, e podcasts para isso, que é super interessante. E é o engraçado que as empresas investem uma fortuna e tem que se investir para se proteger cada vez mais, né? E, infelizmente as coisas vão ficando mais avançadas para o lado ruim também, né? E a gente tem poucas empresas se atentam que às vezes a vulnerabilidade tá na entrada do mouse. Sim. Ou na entrada do teclado ou do headset. Então a Logitech criou uma tecnologia que só a gente tem, exclusiva, que chama Bolt, que ela faz uma criptografia, né, de tudo que entra a interface, né, do receptor e do hardware, e que isso não acontece. Então você não consegue entrar, né, através do mouse. Então, assim, quando as empresas falam, putz, eu estou investindo numa nova, mas de repente eu não estou investindo no mouse e o cara pode entrar. A entrada é no mouse, é na webcam. É na webcam. Então, assim, grandes bancos já utilizam, né? Todos utilizam essa tecnologia, mas cada vez mais a grande nossa questão é a divulgação. Né? Quando a gente cria esse awareness, cria esse conhecimento de que nossos produtos fazem isso, vale a pena pagar um pouco mais para não ter, né, qualquer tipo de problema. Mas você percebe uma mudança na aceitação desse tipo de discurso? Porque você acabou de dar o exemplo aí da Coreia, né? Trabalhando prevenção, por exemplo. Sim. É um discurso que cabe lá. Aqui ainda é produtividade, ainda é custo e tal. O que falta para o brasileiro dar entender essa percepção de valor de que, beleza, eu pagar um pouquinho mais caro, mas eu estou adquirindo um produto que é ecologicamente correto ou que está me dando essa tranquilidade com relação à segurança. O pessoal já entendeu isso aqui ou ainda é um convencimento mais demorado? Eu acho que é pouco a pouco, né? Eu acho que a gente, né, em toda essa jornada, a gente vindo uma evolução muito grande. Por exemplo, quando a gente começou aqui no Brasil, né? Por exemplo, quase 90% dos mouses eram com fio. Se a gente pegava a Europa, Estados Unidos, mesmo há mais de 10 anos atrás, era o inverso. Era 80% sem fio e 20% com fio. A gente já vê uma transição nesse primeiro passo, né, da mobilidade. Então, hoje você pega a linha de game, 70% é sem fio. Isso que o gamer ele tinha baita preconceito do sem fio, né, por causa da questão da latência, velocidade. Então, a gente já conseguiu cada vez transformar. No corporativo, hoje 35% aqui no Brasil já é sem fio. Lá fora é 90%, mas era 10%. Então, assim, já vem. Então, eu acho que vem numa evolução e a gente tem que ter total ciência que no Brasil tem uma limitação de budget, né? Tem uma limitação o custo do dinheiro é muito alto e as pessoas tendem a procurar soluções, né, que encaixem nos orçamentos. Eu acho que a partir do momento que ela entende que pagar um pouco a mais vai trazer, né, vai entregar algo que vale a pena, eu acho que esse está o nosso desafio. Porque a gente já sente que ele tem o Logitech de entrada, mas como é que ele faz o próximo salto? Né? Como é que ele vai para o próximo produto e para enxergar isso? Então, isso que a gente está trabalhando e tem várias estratégias para levar isso para o consumidor, porque no final das contas, o que a gente sempre quer é superar a expectativa dos nossos, seja em qualquer produto, de mais de entrada ao top do top, a gente quer entregar um produto de altíssima qualidade, né? É que nesse sentido do B2B também, assim, eu fico pensando o designer, por exemplo. Ele tem um computador, o mouse top na casa dele. Se o cara da empresa não comprar esse mesmo mouse, né, ele não vai estar satisfeito ali no trabalho. De repente, ele até vai levar o mouse da casa dele para lá ou vai comprar um outro para ter ali. Como que vocês têm trabalhado essa personalização assim, de uso mesmo dos equipamentos? Porque acho que cada um tem o seu mouse favorito, cada um tem o seu teclado favorito, né? E se a empresa não segue essa linha, ela
De repente pode estar até perdendo talento, vai saber? Não, e acontece muito isso. Às vezes a gente tem, né? A pessoa física tem o melhor produto e na empresa não tem. E ele fala, não, eu preciso do meu... Então ele gera essa influência. Então, o que a gente faz no corporativo, né? Às vezes a gente leva todo o nosso portfólio, né? Tem diversos modelos para tudo quanto é tipo e gosto, né? É o que você comentou. Não necessariamente ele vai gostar daquele modelo ou daquele. Tem empresas que são super abertas. E o que elas fazem? Elas levam as amostras, né, para os colaboradores e aí tem uma escolha antes da compra. E aí, mesmo empresas gigantes, com 30, 40, 50 mil funcionários, tem uma pesquisa, se mostra, olha, tem isso, tem aquilo, e a gente consegue fazer isso. Mas não são todas. A grande maioria ainda escolhe um modelo, custo-benefício e, putz, vai isso aqui para todo mundo, ou ela pega por áreas, né? A área de desenvolvimento, eu vou pegar um mouse da performance. A área que fica muitas horas, vou pegar a ergonomia, ou eu vou pegar para a área de marketing um mouse lifestyle, que é um mouse que é todo colorido, que tem um design. Então depende muito do DNA da empresa e também da gente da Logitech de convencer, né, a mostrar que tem essas opções, né? E tem aquelas empresas também que são as multinacionais que tem aquele Geek Squad no meio do espaço também, que você tem um crédito para poder gastar. Se você quer gastar mais no mouse top de linha, beleza. Né? E aí você tem aquele crédito para... Ou você cuida muito bem do seu produto, você não tem que ficar trocando, você tem aquele crédito para comprar o melhor no mês que vem. Então você vai escolhendo também e fazendo seu kit ali. Tem vários modelos, né? Tem vários modelos, mas acho que essa parte do encantamento e mostrar que faz a diferença, né? Eu acho que isso é o principal. Nesse modelo de vocês, assim, quando você olha para o futuro de desenvolvimento de produto, para onde a Logitech está olhando? Tem algum cheiro, assim, pensando que, beleza, agora todo mundo está na inteligência artificial, aí está trabalhando com prompt, e aí agora os computadores são AI PCs, tudo isso traz uma nova maneira de utilizar esses equipamentos. Sim. Tem alguma linha de raciocínio, alguma pesquisa que mostre para que lado o desenvolvimento de periféricos está indo? Sim, acho que tem 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é que os nossos... Né, você fala assim, um mouse é um mouse, né, um hardware. Não, na verdade o software hoje é o mais importante. Então você poder atualizar, né, o firmware e você ter várias customizações dentro do software e simples, isso está a chave do negócio e é o grande diferencial porque só a gente tem. Então você consegue fazer, né, várias queries, customizações dentro desse software. Eu acho que isso é chave e vai continuar. A gente está investindo muito nessa parte de software. E a segunda parte, que a Logitech há algum tempo já vem trabalhando muito, é a parte de sustentabilidade. Então, tem produtos que já chegam a ter quase 70% do produto de material reciclável. Hoje a Logitech ela tem um projeto que chama Design for Sustainability, que é, na verdade, desde o início do desenvolvimento do produto, os engenheiros, os designers já pensam quais materiais que tem no mercado sustentáveis que eles vão utilizar para esse desenvolvimento. Legal. Então, não é que a gente vai ver depois, é da data zero, o que está disponível. Isso se torna um produto até mais... com custo maior, porque esses materiais são mais caros, sim. Mas a gente não abre mão. Por exemplo, agora, recentemente, a gente acabou com todo... blister, plástico de embalagem, você não encontra nenhuma embalagem mais, e a gente pegou papel de reflorestamento, que é mais caro, mas as embalagens todas são com papel de reflorestamento. Então, essa questão de sustentabilidade é uma preocupação contínua. A gente foi a primeira marca de tecnologia, de produto eletrônico, que colocou na embalagem a quantidade de carbono emitido por cada produto. Então a gente tem a gente tem vários selos de certificações, tudo, e continua trabalhando muito forte nesse ponto. E tem algumas empresas, olha que interessante, né? Tem algumas empresas que quando a gente apresenta isso, fala, não quero saber de mais nada. Isso que eu ia perguntar, se isso já se reflete em vendas. Já se reflete muito em vendas, e a nova geração também, principalmente os consumidores da nova geração que são mais antenados à questão de sustentabilidade, eles já pesquisam empresas que estão, né, com esse DNA para comprar, então a gente já vê um aumento em vendas significativo por esse foco em sustentabilidade.
Jairo, a gente falou rapidinho aqui sobre gamers, né? Mas eu acho que eles são um público muito importante para vocês. Eles inclusive, são lovers da marca, né? Como você falou, você entra em qualquer fórum, pergunta qual que é o melhor mouse ou o melhor teclado para jogar determinado jogo. Normalmente eles vão indicar um de vocês. Como que vocês têm olhado para esse público especificamente? Assim, além de teclado, além de mouse, o que mais que esse povo pede e como que eles ajudam também vocês a desenvolver novos produtos? Esse público, ele é extremamente engajado e esse público é extremamente exigente, né? Porque a gente brinca, acho que eu comentei, a diferença dele viver ou morrer dentro do jogo é se ele tem um produto bom. Então, assim como o tênis está para um corredor, o mouse está para um gamer, né? Então tem que ser um produto que está com ele no dia a dia. A gente brinca, né? Eu costumo fazer uma brincadeira até saindo do games, mas já vou voltar para o games, né? Que a importância que você tem para um acessório de informática. Eu faço sempre uma pergunta, vou fazer uma brincadeira. Você é gamer? Não. Não, né? Esse aí é melhor eu nem mexer, porque eu sei que se eu começar... Não vai dar boa. Mas, por exemplo, no dia a dia, quanto você acha que a média de quem não é gamer, só trabalha com mouse, percorre durante um ano? Você já viu? São 17 quilômetros, é uma coisa assim, não é? É uma Tantos coisa quilômetros. Assim. Você tá bom. Quantos você são? já viu algum... Eu já vi, mas são quantos quilômetros mesmo? São uma maratona quase, 42 quilômetros. 42? Eu chutei baixo ainda. Chutou baixo ainda. Então só você fazendo esse movimento. Quando a gente vai pro gamer, né? Isso o cara, né, trabalhando no dia útil normal. O gamer, ele passa muito mais tempo e passa maratonas e maratonas com os nossos produtos e por isso ele é cada vez mais e mais exigente. Então, para agradar todo esse público, a gente tem um portfólio, porque quando a gente fala games, né, você fala, pô, é gamer. Só que, pô, é que nem o esporte. Tem o cara que joga tênis, tem o cara que é surfista e tem o cara que joga golfe. Para cada esporte, ele tem um acessório diferente. A mesma coisa é para cada tipo de game. Então, para cada tipo de game, a gente tem o setup dos sonhos. E esse setup é com que vai fazer a diferença dentro do jogo. E que nem eu comentei, esse público é muito exigente, então a gente investe muito. Tanto que alguns investimentos e algumas soluções que no fundo é para o gamer, primeiro vai para o mercado gamer e depois a gente traz para a linha, né, de corporativo ou até para a linha B2B. Então é uma linha, além de ser um mercado bilionário, né? Acho que, muitas pessoas já devem ter acompanhado que o tamanho do mercado de games é o maior do que de cinema e de música juntos, né? Então, um mercado que não para de crescer e que tem todo sentido a gente estar cada vez mais próximo. Não, pior é que você está falando agora, o número não sai da minha cabeça, que são os 42 quilômetros. Estou fazendo a conta aqui, 100 e tantos metros por dia que a gente percorre ali, então. Loucura, né? Loucura. Loucura, isso só no trabalho, no dia a dia normal. E aí às vezes a pessoa fala, por que a gente gosta de trazer esse dado, né? Porque poucas pessoas, qual é o hardware, né, que você mais utiliza no dia a dia? Disparado é o telefone, né? O seu celular. Mas e depois? Grande parte das vezes é o seu headset, é o seu mouse, é o seu teclado, é a sua webcam, é o setup de trabalho. Então, vale a pena, né, você ter esse setup super bem de acordo com o que você precisa, né? Perfeito. Jairo, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Você tem alguma última mensagem que você gostaria de passar para o pessoal? O último recado? Não, eu acho que convidar, né, aos que conhecem a marca a agradecer e sempre, né, ficarem atentos às novidades, e quem não conhece também convidar um pouco mais. A gente sempre participa de feiras, eventos e estamos nos principais clientes do mercado hoje, tanto no varejo como no online, como até no mercado corporativo. Então estamos sempre à disposição. Perfeito, e já facilita, tá aqui o LinkedIn do Jairo também para vocês entrarem em contato, o link do site da Logitech também para vocês conhecerem os últimos produtos, as últimas novidades por lá. Agradeço demais aqui a presença do Jairo Rosenblit, que é CEO da Logitech Brasil. Prazer ter você conosco, adorei a conversa e bom saber das novidades. Foi muito legal a conversa de novo, super obrigado pelo convite, foi muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Valeu, Jairo, obrigado. E você continue por aí, semana que vem tem mais um episódio aqui do The Briefcast para vocês. Valeu!